Boa noite, pessoal. Então a gente vai aqui continuando com as nossas aulas, né? De maneira online. Dessa vez, cada professor está transmitindo na sua casa, né? É assim que tem que ser, não tem jeito. Mas aí a gente tem que se adaptar, né? Continuando aí, continuar. Deixa eu tirar o fone. Continuar da melhor forma que a gente conseguir, né? Enfim, tanto eu quanto você, quanto vocês, né? A gente tem que se adaptar a essa situação. E tanto para mim está sendo um desafio, né? Mexer nessas novas tecnologias. Aliás, se a gente pode tirar uma coisa positiva, né, disso tudo, é claro que é uma coisa horrível que está acontecendo, mas a gente sempre pode tirar uma lição, né? Todos os professores, não só aqui do Ferradura, mas de todos os lugares estão se adaptando, estão aprendendo, né, a mexer nessas tecnologias, né, nessas questões de gravar aula, de transmitir aula, etc. e tal. Então, os professores eles estão se modernizando. Mas no começo a gente apanha um pouco, né? A gente até a gente atingir um, aliás, a perfeição a gente nunca atinge, né? Mas até a gente chegar num ponto legal assim leva tempo. Então, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Vão ter que ser perseverantes também, porque eu sei que não é fácil estudar de casa, né? Mas a gente vai ter que conseguir, né? A gente vai ter que conseguir. Não sabemos como que vai ser o ano, se o vestibular vai ser adiado ou não, né? Enquanto não houver nenhum pronunciamento oficial assim, não contem com isso. O vestibular por enquanto não foi adiado, não sabemos se ele vai ser. Né? Então, como a gente não sabe como vai ser o futuro, a gente tem que se preparar, né? A gente tem que estar preparado para o que vai acontecer. Então é interessante a gente, já que a gente não pode sair de casa mesmo, né? A gente vai usar esse tempo aí, é interessante a gente usar esse tempo aí para se aperfeiçoar, né? E se preparar para o futuro, tanto na questão de resguardar a saúde, quanto no conhecimento, né? A gente não pode ficar parado, né? Ficar todo esse tempo parado sem estudar, porque depois, quando as coisas voltarem ao normal, normal entre aspas, né? Porque depois disso acho que o mundo e a gente não seremos mais os mesmos, mas depois que a vida seguir, a gente tem que estar preparado. Então a gente não pode, digamos assim, perder a forma. Temos que continuar os estudos, né? Então é interessante a gente fazer isso que a gente está fazendo agora, né? É uma oportunidade tanto para vocês de continuar estudando, de não ficar parado, quanto para mim e para os outros professores de aprender a lidar com essa situação, de se modernizar, de aprender a usar essas tecnologias, né? Mas até a gente atingir assim um ponto legal vai demorar um pouco. Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. E é importante a gente estar se comunicando, né? Tanto vocês falarem com os secretários ou mesmo com os próprios professores, comigo, né? Eu postei no grupo lá as listas das aulas e tudo, né? E seria interessante vocês me darem esse feedback, né? Seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, enfim, usamos esses canais de comunicação. Quem tiver interessado, né, mesmo em continuar estudando, em aprender, em utilizar esse tempo de maneira produtiva, né, não só eu, mas como todos os professores estamos abertos a ajudá-los, certo? Então a gente continua seguindo com a nossa programação. Como vocês devem ter visto já, eu postei no Facebook, né? O tema da aula a gente vai continuar de onde a gente parou. Então, o que a gente estava falando? A gente estava falando sobre temperatura, sobre calor. Aliás, temperatura, né? A gente deu um tempinho com calor, vamos deixar para falar de calor uma outra hora.
E a gente está falando de temperatura, de como medir a temperatura, e falamos das escalas termométricas. E aí a gente resolveu alguns exercícios, né? Uma lista de exercícios que eu coloquei o link no Facebook, na postagem do Facebook, espero que vocês tenham visto. E que está no Drive já faz tempo essas listas. Eu vou mostrar, eu até imprimi, mas eu acho que ela não vai estar, acho que ela não vai estar aqui. Mas eu imprimi ela, enfim, para levar lá para as videoaulas. Mas vocês acessem ela aí no link que eu postei ou no Drive. Eu já vou mostrar para vocês a questão do Drive. Então, deixa eu diminuir aqui. Acho que tá bom. Eu não sei se vocês preferem vendo minha cara ou sem a minha cara. Depois vocês me falam, porque, enfim, não sei. Acho que com a webcam aqui fica uma coisa menos maçante, não sei. Mas depois vocês me falam o que vocês preferem. Captura de aqui. Ó. Então aqui vocês estão vendo o Drive, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui tá o Drive, né? Aí tem no turno A, no turno B. Enfim, a mesma matéria nas duas salas, né? Não importa. Mas no turno A, por exemplo, vocês entram aqui. Aí vocês vão ter aqui todas as matérias, né? É interessante vocês saberem, né? Vocês verem aí o que os professores postam diariamente. Então vocês vão entrar aqui em Física 1. E aí tem aqui a aula 1. Né? Entre parênteses, aula 1, né? Pra essa numeração aí. Já foram várias aulas, né? Mas, enfim. Tema 1 seria mais correto. Tema 1. E aí vocês vão encontrar aqui duas listas, certo? Essa lista aqui, ela é de tarefa. Então vocês vão fazer essa lista de tarefa. Essas questões, elas estão divididas em nível 1, que são questões básicas, bem fáceis, que raramente vão ser cobradas assim numa Unesp. Podem serem questões de Enem, mas aquelas questões mais fáceis, certo? Essas questões de nível 1, vocês estão vendo aqui, ó, nível 1, nível 1, elas são mais para verem se vocês lembram do que foi falado na aula. Então, digamos assim, se vocês acertarem, se vocês prestaram atenção na aula, entenderam todo o conteúdo, vocês vão acertar todas, sem dificuldade. Tá? Se vocês não souberem de alguma coisa que está aqui, ou tiverem dificuldade em algumas dessas questões aqui, é porque vocês perderam alguma coisa na aula, porque são questões bem básicas, certo? Então, vocês falem comigo se alguma coisa aqui não ficou clara, mas é para vocês fazerem elas sem dificuldade alguma, se vocês assistiram a aula. Se vocês perderam a aula, obviamente vocês vão ter dificuldade para fazer, né? Mas aí vocês depois leem no livro, na apostila, no material que vocês tiverem aí. Então temos aqui 8 questões de nível 1, que são aquelas questões mais básicas. A de nível 2, elas são questões um pouquinho mais exigentes. Então, provavelmente na Unesp vai ser, ou no próprio Enem vai ser cobrado desse jeito, do nível 2. Certo? Essas, como elas são mais exigentes, vocês podem ter um pouquinho de dificuldade no início. Mas é interessante que vocês saibam fazer todas. E as de nível 3 são aquelas questões mais desafiadoras. Então, são questões que dificilmente vão aparecer no Enem. E vão ser aquelas questões mais difíceis do Unesp, ou aquelas questões típicas de FUVEST, de Unicamp, que são vestibulares mais exigentes. Então, se vocês não conseguirem fazer essas, não precisam se desesperar. Mas caso vocês tenham tempo sobrando, ou caso a matéria seja muito importante, seja uma matéria assim que seja cobrada de maneira
bastante frequente, que não é o caso dessa matéria que a gente está vendo agora, né? Como eu já falei para vocês. Mas enfim, pega uma matéria lá, calorimetria, por exemplo, que é uma matéria muito importante. Seria interessante vocês verem as questões de nível 3 e tentarem fazer, né? E caso não conseguirem, virem falar comigo. Então tem aqui 3 questões de nível 3, que são aquelas questões que, se vocês tiverem tempo, vocês tentem fazer. Se não tiver tempo, pode deixá-las de lado. Mas, dependendo da matéria, seria interessante vocês fazerem. E aí no final aqui tem o gabarito. Então todas as questões aqui com o gabarito para verem se vocês acertaram. Eu vou colocar a resolução de algumas questões. Ainda não fiz isso, mas eu pretendo fazer. Ou até fazer essa resolução em vídeo, não sei. Vou pensar depois, a gente conversa. Mas então é isso, certo? Então essa é de tarefa. E aí, se vocês forem olhar nessa daqui, é o que é de sala, certo? Que a gente vai fazer agora. A gente já fez as questões 1, 2, 3 e 4. Foi transmitido lá por videoconferência, por videoaula também, né? Então as questões 1, 2, 3 e 4 a gente já fez. Nessa aula a gente vai fazer as 5, 6, 7 e 8. Tudo bem? As questões 1, 2, 3 e 4 que a gente já fez são questões mais teóricas, que são as mais importantes, na verdade, com relação àquela matéria. Como eu falei para vocês, não é muito comum cair em questões de termometria, de calcular, de converter temperatura. Se cair alguma coisa dessa aula, é mais provável que seja com relação a essas 4 primeiras questões, né? Aqueles conceitos de calor, temperatura, energia interna, que a gente já cansou de falar. Mas aí, para a gente cobrir todo o conteúdo, né? A gente vai fazer essas questões 5, 6, 7, 8, que são mais numéricas, tudo bem? E a gente vai aproveitar para desenvolver o raciocínio, né? O nosso raciocínio matemático, né? A nossa habilidade de fazer contas, que mesmo que essa matéria não caia, é interessante que a gente trabalhe essas habilidades, tudo bem? Então eu quero que vocês acessem essa lista, estejam com ela aí do lado, ou pelo Drive, né? Só entrar aqui no Drive, ou no link que eu postei no Facebook, no grupo do Facebook. Tudo bem? Então, estão com a lista aí do lado. Então vamos iniciar. Então a gente vai começar aqui com a questão 5 da Unifesp. Vou ler para vocês. O texto a seguir, vamos ler juntos, né? O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicado no jornal Estado de São Paulo. Então aí vocês têm um texto. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado em uma câmara de gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem, em vez de congelar. Assim atinge a temperatura de menos 321. O corpo, assim que atinge a temperatura de menos 321, né, o corpo é levado para o tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. Uma questão meio mórbida, né? Aí. Então tá falando aí de como o corpo ele é preservado, né? Então ele é resfriado e ele atinge uma temperatura aqui. Vou grifar, certo? De menos 321. Alguma coisa. Ele não colocou aí se é grau Celsius, se é Kelvin, se é Fahrenheit. 321 menos 321 alguma coisa, certo? Uma temperatura de menos 321 alguma coisa. Aí no comando da questão ele fala: na matéria não consta a unidade de temperatura usada.
É justamente isso que eu falei, né? Se vocês lerem o texto, ele não colocou a unidade de temperatura, simplesmente veio um valor de menos 321. Considerando que o valor indicado, menos 321, esteja correto, e pertence a uma das escalas Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, podemos concluir que a escala usada foi. Então, o que ele está pedindo? Ele escreveu aí na matéria menos 321. Aí ele quer saber. Ele não colocou se é Kelvin, Celsius ou Fahrenheit, é uma dessas. Aí ele quer saber. Dá pra gente saber de qual escala ele está falando? Se é Celsius, Kelvin ou Fahrenheit, pelo número que ele deu aí? É isso que ele quer saber. Será que dá pra gente saber? Ora, se vocês lembrarem das nossas aulas, né, vocês vão lembrar de logo de cara vocês vão conseguir lembrar que deixa eu mudar aqui. Então, como que foi feito, por exemplo, a escala? A gente já consegue descartar de cara a escala Kelvin, né? Por quê? Porque a escala Kelvin não tem valores negativos. Como que foi feita a escala Kelvin? Então, temperatura. Vocês lembram, né, que é a temperatura? Deixa eu escrever aqui. Temperatura. O que é a temperatura mesmo? É o grau. Opa. Costumar aqui, né? Então, grau de agitação que ele fez aqui? Pera aí, gente. Tá. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, que eu tô apanhando aqui um pouco ainda do negócio. Grau de agitação das partículas, né? Sejam moléculas. Então, grau de agitação das partículas. Ou seja, seria ainda de uma maneira mais. A temperatura seria ainda de uma maneira mais precisa a média da energia cinética das partículas de um determinado corpo ou sistema, né? É interessante a gente não confundir com energia térmica, né? Energia térmica seria o somatório de toda a energia. E a temperatura é uma média da energia cinética das partículas, né? Lembrando que energia térmica pode ser tanto a energia cinética das partículas quanto a energia potencial, né? Que tem a ver, não tem a ver com a temperatura, tem a ver com o estado físico. Tudo bem. Então, a gente tem lá as partículas, né, de um sistema, que é partícula, e elas estão em constante movimento, certo? Quanto maior a temperatura, mais agitadas elas estão, e quanto menor a temperatura, menos agitadas elas estão. Aí, como que foi pensada a escala Kelvin? A escala Kelvin foi pensada da seguinte forma: é difícil a gente saber se tem uma temperatura máxima, né? Porque a gente pode aumentar a temperatura e a partícula pode ficar cada vez mais agitada. Porém, é fácil a gente imaginar pensar numa temperatura mínima. Qual seria a temperatura mínima? Se quanto menor a temperatura, menos agitada ela fica, a temperatura mínima seria aquela temperatura em que a partícula simplesmente está parada, né? Está sem agitação nenhuma. A gente diminuiu tanto a temperatura que ela ficou parada. Essa seria a temperatura mínima. Menos que isso, não dá para ser, né? Na pior das hipóteses, ela vai estar parada. Então, essa seria a temperatura mínima. A temperatura em que não tem agitação nenhuma. Certo? Sem
agitação. A gente nunca conseguiu atingir essa temperatura, mas um cara chamado William Thomson, vulgo Lord Kelvin, calculou essa temperatura de maneira teórica, né? Lembra? E ele chegou num valor bastante conhecido. Então, se a gente colocar aqui um termômetro na escala Celsius, ele chegou num valor de menos 273 graus Celsius. Menos 273,15. Enfim, mas a gente arredonda aqui para menos 273. Essa seria a menor temperatura possível. A temperatura que, teoricamente, as moléculas estariam sem agitação nenhuma, estariam paradas. A menor temperatura possível. E aí, como que ele fez para criar a escala Kelvin? Ele simplesmente pegou e chamou. Ele simplesmente pegou e chamou esse menos 273 então aqui seria em Kelvin. Ele simplesmente pegou e chamou esse menos 273 de zero. Zero Kelvin, né? Esse zero é o que a gente chama de zero absoluto. Certo? Por que zero absoluto? Porque ele é a menor temperatura possível. Não existe nenhuma temperatura abaixo dela. 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius. O que ele fez para chegar nesse valor? O que ele fez para converter, para passar da escala Celsius para a escala Kelvin? O que ele fez? Para ele transformar menos 273 em zero, a única coisa que ele fez é somar 273, concorda? Porque menos 273 mais 273 é zero. Né? Então, para criar essa escala, ele simplesmente pegou a escala Celsius e somou 273. Simples assim. Vocês lembram? Então, é a conversão mais fácil que existe. Se a gente tem uma temperatura em Celsius, para a gente converter ela para Kelvin, a única coisa que a gente tem que fazer é somar 273. Certo? Então, por exemplo, a temperatura de fusão do gelo, que é 0 graus Celsius, quanto que seria em Kelvin? É só a gente somar 273. Então, a temperatura de fusão do gelo em Kelvin é 273. E a temperatura de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, quanto que seria em Kelvin? É só a gente somar 273. Então, seria 373 Kelvin. Certo? Percebe que uma coisa muito legal e importante da gente perceber é que daqui para cá a gente tem uma variação de 100 graus, né? E daqui para cá a gente tem uma variação de 100 Kelvin. Então, a temperatura, a escala Celsius e a escala Kelvin, elas variam iguais. Uma mesma variação de temperatura para Celsius, ela vai ser igual para a variação de temperatura em Kelvin. Né? Outra coisa importante. Então, uma variação de temperatura
em Celsius, ela é igual a uma variação de temperatura em Kelvin. Coisas que a gente já conversou na aula, né? Mas que eu estou revisando aqui com vocês. Tudo bem? Bom, se a temperatura que ele deu é menos 321, vocês concordam que ela não pode ser Kelvin, porque Kelvin a menor possível é zero, e ela não pode ser nem Celsius. Por quê? Porque a menor temperatura em Celsius possível é menos 273, né? Então ela só pode ser Fahrenheit, porque é a única das três escalas que ele deu aí que admite esse valor. Celsius não admite um valor menor que menos 273 e Kelvin não admite um valor menor do que zero. Logo, esse valor aqui só pode ser da escala Fahrenheit. Então, letra A não é porque ele falou que é Kelvin. Letra B pode ser. Letra C pode ser também. Letra D não é porque ele falou que é em Celsius. E letra E também não é porque ele falou que é em Celsius. A gente fica entre a B e a C. Vamos ler elas para ver qual que é. Então, na letra B ele fala que esse valor é em Fahrenheit por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala. Ou letra C, Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. E agora, qual letra será que é? A B ou a C? Qual que vocês acham que é? Vamos ver a B. O que ele fala na B? Que esse valor só pode ser em Fahrenheit porque ele está abaixo do valor do zero absoluto. E, portanto, só pode ser medido nessa escala. Ora, ele fala uma coisa bem absurda aí, né? Nenhuma temperatura, nenhuma escala termométrica admite um valor abaixo do zero absoluto. Certo? Nenhuma vai admitir um valor menor do que o zero Kelvin, nem a Fahrenheit. Então não é essa a explicação. Quanto que seria o zero absoluto na escala Fahrenheit? A gente pode calcular ele aqui. Só para vocês não ficarem curiosos, vamos calcular aqui o zero absoluto. Então, vamos ver rapidinho aqui para baixo. Então a gente está falando do zero. Não, não é esse. Espera aí, gente. Isso. Então a gente está falando do zero absoluto. Certo? Por que é tão importante esse zero absoluto? Porque ele é a menor temperatura possível. Então, esse zero absoluto, ele vai ser a menor temperatura possível. Não existe nenhuma escala termométrica que vai admitir um valor menor do que esse. Só que o zero absoluto só é zero em Kelvin, né? Nas outras escalas ela não vai ser zero, necessariamente zero. Então, por exemplo, quanto que é o zero absoluto na escala Kelvin? Ele é zero, né? Zero Kelvin. Então a menor temperatura admitida na escala Kelvin é o zero, que é o próprio zero absoluto. Na escala Celsius, esse zero absoluto é menos 273 graus Celsius.
certo? Como a gente já sabe também. E quanto que vale o zero absoluto na escala Fahrenheit? Ou seja, qual vai ser o menor valor de temperatura que a escala Fahrenheit vai admitir? Quanto que vai ser o zero absoluto na escala Fahrenheit? E aí? A gente pode calcular, né? Eu não falei para vocês, mas a gente pode, tem condições de calcular. Ou fazendo a regra de 3, fazendo a barriguinha, barrigão, como eu já ensinei para vocês, ou usando a fórmula. Aquela fórmula não, aquela equação, né, é fundamental da termometria. Então, eu vou fazer usando regra de 3, tá? Vou fazer usando regra de 3. A gente pode fazer tanto usando a escala Kelvin quanto a escala Celsius. Qual que vocês preferem? Eu vou fazer com a escala Kelvin, tá? Então, como que a gente faria essa conversão? A gente quer saber quanto que vale, quanto que equivale, né? Quanto que vale 0 Kelvin em Fahrenheit. A gente vai converter 0 Kelvin para Fahrenheit, para saber quanto que vale esse valor, que é o zero absoluto, que é a menor temperatura possível. Então a gente vai fazer aqui a nossa regrinha de 3. Para a gente não precisar decorar nenhuma fórmula, certo? Então como que a gente faz conversão de temperatura? Desenha 2 termômetros, né? Lembra? Então, 2 termômetros. Esse daqui vai ser o termômetro em Kelvin e esse daqui vai ser o termômetro em Fahrenheit. Escolhemos 2 valores para serem os nossos pontos fixos. Que valores que a gente sempre vai usar? A ebulição da água e a fusão do gelo, né? O ponto de derretimento do gelo e o ponto de evaporação da água. Em Fahrenheit, esses valores são: a água evapora, a temperatura de ebulição da água é 212 e a difusão do gelo é 32. Aqui deu um problema aqui. Então, 32. Que ele fica dando esse problema. Certo. E Kelvin? Ora, Kelvin é o mais fácil de lembrar, né? É só somar 273. Então, se a água evapora 100 graus Celsius, ela vai evaporar a 373 Kelvin. E se o gelo derrete a 0 graus Celsius, ele vai derreter a 273 Kelvin. E aí, que temperatura que a gente quer converter? 0 Kelvin, né? Então a gente tem uma temperatura de 0 Kelvin. A gente vai querer saber quanto que vale essa temperatura de 0 Kelvin em Fahrenheit. A gente vai chamar de X, tá? E o zero ele é menor do que 273, ele ficou em cima, não tem problema. Quando a gente vai fazer isso, não tem problema a ordem, né, dos valores, você não precisa se preocupar com isso. Então não tem problema se o zero ficar aqui em cima do 273, tá?
Então vamos fazer essa conta. Como que vai ficar? Como que faz mesmo? Então, lembra da barriguinha do barrigão? Então, esse valor, ou seja, essa barriguinha, que é 0 menos 273, está. Deixa eu mudar. Para essa barrigona aqui. Quanto que vale essa barrigona aqui? 373 menos 273. Então, está para essa barrigona aqui. 373 menos 273. Assim como essa barriguinha aqui. Quanto que vale essa barriguinha aqui? X menos 32. Então, x menos 32 está para essa barrigona aqui. Quanto que vale essa barrigona aqui? 212 menos 32. Então, essa barriguinha aqui em vermelho está para essa barrigona aqui em laranja, assim como essa barriguinha aqui que está em vermelho está para essa barrigona aqui que está em laranja. Tudo bem? Isso daqui nada mais é do que uma regra de 3. A gente já expliquei isso nas aulas, tanto presenciais quanto aquela que a gente fez transmitindo. Então vamos ver como que vai ficar isso daqui. 0 menos 273, quanto que dá? Opa. Então, 0 menos 273 vai dar menos 273. 373 menos 273. Quanto que vai dar? 100. Isso é igual a x menos 32 sobre 212 menos 32 dá 180. Certo? E o que a gente faz para resolver essa equação? Podemos multiplicar em cruz, né? Então vai ficar 100 que multiplica x menos 32. Isso daqui vai ser igual a menos 273 que multiplica 180. Logo de cara a gente pode cortar esse zero com esse zero aqui, certo? Vai ficar. Fazemos a distributiva, né? Aqui 10 vezes x e 10 vezes menos 32. Quanto que vai ficar isso? 10. Por que ele faz umas coisas aqui que eu não entendo? Que tem uns botão aqui nessa caneta que eu aperto sem querer. Bom, então vai ficar 10 vezes x. Ah, eu não apertei dessa vez.
10 vezes x vai ficar 10x menos 10 vezes menos 32 menos 320. Isso daqui vai ser igual a menos 273 vezes 18. Então, quanto que vai dar? 18 menos 273. Vamos fazer a conta. Então, a gente tem aqui menos 273. Eu vou fazer junto com vocês para incentivar que vocês façam, né? Não peguem a calculadora, porque na hora do vestibular vocês não vão poder usar a calculadora. Então tem que fazer na mão, tem que saber fazer na mão. E tem que treinar, porque senão você vai errar. Eu sei que essas contas não são muito legais de fazer, mas a gente não tem jeito. Então 8 vezes 3, 24. 8 vezes 7, 56, mais 2, 58. 8 vezes 2, 16, mais 5, 21. Coloco um zero aqui. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Agora soma. Igual a dona Terezinha, tia Terezinha lá ensinou, né? 4 mais 0, 4. 8 com 3, 11. Sobe 1 aqui. 2, 9, 4. E aí, esse menos aqui, a gente coloca no final. Certo? Então, menos 273 vezes 18, menos 4.914. Então, menos 4.914. E aí, o que a gente faz? A gente passa esse menos 320 para o outro lado, ele vai ficar mais, né? 10x é igual a menos 4.914 mais aquele 320 que a gente passou para o outro lado. 10x vai ser igual a... Quanto que é menos 4.914 mais 320? Ah, eu não sei. Então vamos fazer. Então... Quanto que vai dar essa conta aqui? 0 para 4, 4. 2 para 1. Empresta 1 aqui. Vai dar 9. E desce esse 1 aqui, 4. 4 para 9, 5. Desce esse 4. Como é menos, né? Então vai ficar menos aqui. Então, menos 4.594. Certo? Esse 10 que está aqui a gente passa dividindo. X vai ser igual a menos 459,4 graus Fahrenheit. Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de ver que
0 Kelvin corresponde a... Quanto que a gente achou? Menos 459,4, certo? Então, esse x aqui, menos 459,4. Significa que esse é o valor do zero absoluto para Fahrenheit. Então, quanto que vale o zero absoluto para Fahrenheit? Menos 459,4. Essa seria a menor temperatura possível na escala Fahrenheit. Então a gente já vê que ele errou, né? Ele falou que é o menos 273, o menos 300, quanto que é? Eu já até esqueci quanto que é. O menos 321 tá abaixo do zero absoluto em Fahrenheit. Não. Zero absoluto em Fahrenheit é menos 459,4. Certo? Então não está abaixo do zero absoluto. E nenhuma escala admite um valor abaixo do zero absoluto, né? Obviamente. Então, a B está totalmente errada e a gente fica com a C. Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura, porque esse valor numérico de temperatura está abaixo do zero absoluto, tanto para Celsius quanto para Kelvin. Só não está abaixo do zero absoluto para Fahrenheit, porque o zero absoluto em Fahrenheit a gente acabou de calcular. Por curiosidade, vocês nem precisariam calcular para responder essa questão. Menos 459. Certo? Então essa foi a questão 5. Deixa eu beber uma água aqui. Eu vi aqui que a gente já passou, né? Já deu 47 minutos aqui de gravação. Então por hoje é só, né? A gente fez deu para fazer um exercício só, mas também eu tô aprendendo a mexer com esse negócio aqui. O 6, ele é muito simples. Então eu quero que vocês façam ele na casa de vocês. Não tô com a resposta aqui, mas eu vou postar no Facebook a resposta. Tá? Então ele fala que são informações aqui muito simples, vocês não vão ter dificuldade. O 7 é simplesmente para converter 98,6 Fahrenheit em Celsius. Então também é fácil, vocês podem fazer tanto utilizando a equação que a gente deduziu, quanto a regra de 3 que eu acabei de fazer. O 8 ele é um pouquinho mais complicado, porque ele vai envolver aí uma escala genérica, uma escala que não é nem Celsius, nem Fahrenheit, nem Kelvin. E aí só dá para fazer pela regra de 3, não dá para fazer usando fórmula, porque a gente não tem fórmula, que é uma escala qualquer. Então o 8 eu vou deixar para fazer na aula que vem, tá? Mas o 5, 6, o 5, 6 e o 7 vocês façam na casa de vocês, que eu vou passar o gabarito, tá? Então, por hoje é só. Se comuniquem comigo, por favor, falem o que vocês estão achando, se vocês tiveram dúvida ou não, tá? E aí a gente vai conversando, tudo bem? Então até a próxima.